Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Essa aula é uma continuação da aula anterior. Então, por isso, se você não viu, convido você a voltar a ver a aula anterior, no qual eu falei sobre os sujeitos da Sagrada Liturgia. E então, você vem aqui para dar sequência nesta aula, neste vídeo. Feito isso, ao estudarmos sobre os sujeitos da Sagrada Liturgia, vocês devem ter percebido, devem ter lembrado que o Cristo todo celebra, que é aquela aula sobre quem celebra a liturgia que a gente fez há algum tempo atrás. Então, se todo Cristo celebra, nós que somos parte da igreja, membros do Cristo místico, como diz São Paulo, todos nós celebramos, comunidade de batizados fiéis da Santa Igreja. Só que acontece que dentro deste corpo místico há aqueles que são os fiéis, no qual comungam de um sacerdócio comum, que tem um sacerdócio proveniente do sacramento do batismo, no qual somos constituídos sacerdotes, profetas e reis, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há aqueles que são os sacerdotes da igreja, que comungam, que provêm de um sacerdócio ministerial, de um sacerdócio através do sacramento da ordem, no qual eles agem em nome da igreja e baseado, fundamentado em Jesus Cristo. Eles agem in persona Christi. Qual é a diferença, então, entre um e o outro dentro da celebração litúrgica? É que o fiel, para celebrar, é necessário depositar toda a sua intenção, toda a sua oração nas mãos da igreja, porque lembrando, liturgia é um culto da igreja, então todo esse nosso louvor é recolhido pelo sacerdote, por aquele que celebra, e então, em nome da igreja, é levado a Deus nas alturas. E tudo isso só é possível através de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele primeiro celebrou e ele continua celebrando na eternidade, nos céus, com os santos, a Virgem Maria e com a própria Santíssima Trindade. Muito bem, se vocês lembram, a liturgia é esse movimento onde nós agradecemos a Deus pelos seus dons e nós então oferecemos os nossos dons a Deus nesse mesmo agradecimento, nesse mesmo louvor e adoração. Só que acontece que ao oferecer esses dons a Deus, Deus nos dá cada vez mais sua graça, seus dons. E nesse contexto, então, a liturgia é algo cíclico, no qual nós agradecemos, oferecemos, recebemos de Deus todas as coisas, de Deus tudo vem, para Deus tudo volta. Muito bem, então nesse sentido de agradecer e de oferecer a Deus os dons, sabemos que aquilo que recebemos, porque a liturgia, lembro que a liturgia é uma ação pública, uma celebração pública da igreja, no louvor de Deus, mas em favor do povo. Então nós é quem recebemos as graças de Deus. Claro, e Deus recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Desse modo, é que essas graças que nós recebemos são diferentes para cada um, mas todos nós recebemos. E simplesmente por ser católicos, ser batizados, já recebemos. E é isso que nós vamos entender hoje com essa presente aula. Muito bem, então a liturgia, uma das suas finalidades, nós, claro, vamos ver os fins da liturgia ainda, mas uma das suas finalidades é reunir todo o povo de Deus e no qual esse povo vai, com Cristo, ser revelado todo o mistério no qual estamos celebrando, e por isso é quem celebramos, porque é princípio de fé, como já disse em vídeos anteriores, e nessa revelação vamos crescendo de graça em graça na nossa santificação,
Por isso, liturgia tem a ver com salvação, que tem a ver com santificação, que tem a ver com a nossa união com Deus na eternidade e cada vez mais esse assemelhamento com Ele. Nesse sentido, uma das coisas que a liturgia nos dá são frutos para a nossa vida espiritual. Acontece que, quanto mais participamos da Sagrada Liturgia, mais recebemos os frutos e as graças de Deus. Mas há uma graça especial, geral, em que todos nós recebemos, por mínima participação da liturgia, ou até mesmo por não participar da liturgia. Nesse sentido, nós precisamos entender que a igreja, que somos todos nós, formamos um só corpo, no qual uma só liturgia celebrada está em favor de todo esse corpo. É como se a gente fosse fazer uma analogia com os alimentos. É verdade que o nosso estômago lá faz aquele barulho que está com fome. E nós então nos alimentamos. Mas todos os nossos órgãos, todo o nosso ser, todo o nosso corpo se beneficia dessa alimentação. Não só o estômago, não só o nosso sistema digestivo. Né? De tal modo que todo o corpo recebe esses nutrientes, recebe, por exemplo, o oxigênio da respiração, né? A água no qual ingerimos, e assim é a liturgia. Né? Uma só, por exemplo, missa celebrada nos dá a graça, então, de todos receber esses frutos. Essa é a primeira intenção, é a intenção implícita que a liturgia carrega. Ou seja, não precisamos participar da liturgia para receber essa graça, esse fruto, pois estamos unidos a ela e, por estar unido, todo o corpo se alimenta desses mesmos frutos. Mas há também a intenção explícita, ou seja, quando nós nos propomos na liturgia rezar por alguém ou por algo, né? Então essa graça também é canalizada para aquelas intenções explícitas que o padre recolhe para rezar na Santa Missa. Por exemplo, sétimos dia, aniversário de casamento, aniversário de batismo, aniversário natalício, aniversário de ordenação e assim por diante. Né? Ou quando rezamos a liturgia pela saúde de alguém, né? Ou por um agradecimento por uma graça alcançada. Essas são as intenções explícitas, né? Explícitas passadas que chamamos, no qual a pessoa que estamos rezando não precisa estar na celebração para receber esses frutos, mas por estar unida a essa igreja e pela comunidade rezar por ela, nós já recebemos essa graça. Mas há também uma intenção atual, no qual, por exemplo, rezamos uma missa de bodas de casamento. Então as pessoas, aquele casal que está naquela missa, né, ou naquele ato, né, das bodas, né, fora da missa, que também pode ocorrer, essas bodas, né, nos transfere uma graça no qual nós, ao participar, recebemos. Mas lembramos que a graça geral nós recebemos cada vez mais quanto mais nós participamos ativamente. Então, é verdade que recebemos as graças por mesmo não participar da liturgia, mas quanto mais participamos, mais recebemos. De tal modo que, quando vamos à Sagrada Liturgia, recebemos mais graça do que aquele que não foi, né? Aquele que está na sua casa, às vezes mesmo impossibilitado da Sagrada Eucaristia, né? Mas a eles também, né, se quisermos conferir mais graça a ele, é só rezarmos explicitamente por eles, né? Como uma intenção, por exemplo, da Sagrada Missa. Usa a missa porque é mais fácil nós entendermos. E por fim, recebemos nossas graças tanto por participar cada vez mais ativamente, então, nosso estado de espírito, estar ali atenta e devotamente naquela celebração, mas também pelas funções que recebemos. De tal modo aqui, então, nós temos nessa graça, né, esse fruto geral,
né? Esse que eu expliquei das intenções, mas também temos o fruto especial, né? Que vai para aquele que participa ativamente da Sagrada Liturgia. E há também a graça especialíssima, que é a graça de quem celebra. E de quem celebra aqui no caso do sacerdote, que reúne todo o povo, recolhe todas as suas intenções, suas orações, seu louvor e eleva a Deus. Muito bem, então, se você gosta de nosso curso de liturgia, convido você sempre a participar das nossas aulas, tirando suas dúvidas, fazendo seus comentários lá no grupo do WhatsApp, né? O link para quem ainda não participa está aqui na descrição desse vídeo. E sempre lembre, reze uma Ave Maria pelo nosso apostolado. Paz e bem. Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir.